Existem duas seguradoras da Bolsa de Valores que estão pelo menos andando de lado e que são duas empresas de qualidade. Eu estou falando da Porto Seguro e da BB Seguridade. Claro, eu falo seguradoras porque é assim que o mercado financeiro conhece essas empresas. E porque a maior parte da receita dessas empresas acaba vindo da operação de seguros. Mas ali você tem previdência, você tem na Porto Seguro a Porto Bank. Então você tem serviços financeiros, então há outros serviços de saúde, etc. Mas a maior parte da receita é seguradora, por isso que a gente chama de seguradora. Assim como a empresa do setor elétrico, a gente fala, a CEMIG é uma distribuidora de energia elétrica. Tecnicamente, ela não é só distribuidora, mas a gente chama comumente no mercado financeiro. Dito isso, a ideia é, qual ação hoje, entre Porto Seguro e BB Seguridade, estaria no melhor momento? Qual seria a melhor oportunidade? Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E veja só, é o que eu falei. Vou pegar só o ano corrente. As ações da Porto Seguro simplesmente estão andando de lado. No momento da gravação desse vídeo, houve uma subida de apenas 18 centavos, ou seja, 0,37%. No caso da BB Seguridade, a gente está falando de uma queda de 0,95, equivalente a andar de lado. Pegando-se os últimos 12 meses, com BB Seguridade a gente está falando de uma queda de 5,63% e com Porto Seguro a gente está falando de uma queda de 7,22%. Então, olha a similaridade. Num período de 12 meses, a gente está falando de quedas aproximadas de 7% na Porto, de 5 a 6% na BB Seguridade. No corrente ano, a gente está falando de uma alta de 0,37 em Porto e de uma alta de 0,95 em BB Seguridade. Alta não, uma queda. Então veja que há uma similaridade aqui, como o mercado está precificando as duas ações, pelo menos olhando-se para os últimos 12 meses e para o corrente ano. Claro que isso aqui é só a constatação, a análise não para por aqui, não é para ser análise miojo, é só para você ter ideia do que está havendo no comportamento de curto prazo dessas duas ações. E o comportamento de curto prazo, ele precisa ser interpretado pelo investidor da seguinte forma: essa queda, essa alta ou essa lateralização, por que eventualmente ela está ocorrendo? Se for uma queda exagerada, oportunidade. Se estiver andando de lado com o lucro subindo, provavelmente uma oportunidade. Se estiver subindo com o lucro caindo, opa, cilada. É para isso que serve, para a gente identificar se a interpretação do mercado financeiro é ou não exagerada, tanto para cima quanto para baixo, perfeito? Porque a tomada de decisão de investimento é com base nos números da empresa. E onde estão os números? Na contabilidade. E essa contabilidade vem aonde? Nos releases, nos relatórios financeiros trimestrais e especialmente no anual. Excelentes companhias você poderia até mesmo deixar para fazer uma análise semestral ou anual até, dependendo da companhia. Quanto mais risco tem uma empresa, maior seu nível de acompanhamento necessário. Então, a empresa mais arriscada, o acompanhamento trimestral é indispensável, porque a empresa pode mudar de um trimestre para outro, ou seja, empresas mais voláteis. Agora, empresas mais redondinhas, você pode deixar no semestral se você quiser. Idealmente, trimestral é melhor porque você já consegue se antecipar a algumas questões. Mas se você não tiver saco para isso, ou não quer ficar entrando em empresas muito arriscadas, fica no arroz com feijão, semestral e anual. E antecipo para você, BB Seguridade Porto, por mais que você possa ter um salto de sinistralidade num trimestre ou outro, semestralmente é suficiente. Mas esse acompanhamento de Porto e BB Seguridade eu faço na área de membros, trazendo vídeos exclusivos e ainda atualizando a planilha de valor intrínseco, tá na área de membros. Se quiser testar, dá uma olhada, você clica no botão de Seja Membro e cancela a qualquer momento. Então você tem acesso à atualização do valor intrínseco dessas empresas, que eu atualizo pelo menos uma vez por trimestre, e também a vídeos exclusivos. Alô, eu gosto de ler, eu gosto de relatório. Se você gosta de relatório, aí tem a comunidade FMI. O link está aqui embaixo para você testar. Bom, dito isso, qual seria a minha avaliação para as duas empresas? Primeiro ponto, em termos de crescimento, qual empresa está crescendo mais? E aí, quando eu falo crescimento aqui, eu não estou falando crescimento de receita, tá? Porque crescimento de receita não é o mais importante. Até porque eu posso crescer receita sacrificando rentabilidade. Como lá? Ué, eu posso abaixar o preço. Uma seguradora, por exemplo, a fim de emitir mais apólices, ela pode vender seguros a qualquer preço, e aí no volume eu ganho, eu consigo aumentar a receita, mas e o meu risco? Como é que fica? Até mesmo a Geico já perdeu dinheiro no passado porque estava precificando de maneira equivocada seguros automobilísticos, onde a Porto, aqui no Brasil, lidera com market share, ou seja, uma participação de mercado, de 27%. Então note que
A seguradora, se ela quiser aumentar a receita, meu amigo, é só sair precificando o seguro de maneira adequada. E aí, vamos lá. Na prática, serviço de seguro é um serviço comoditizado. Você vai lá no seu corretor de seguros, ele faz ali para você uma cotação e mostra, ó, aqui tá mais barato, aqui tal. Você vai no mais barato eventualmente. É um serviço comoditizado. Então depende muito de a empresa, a fim de não perder dinheiro. Você pode aumentar a receita, mas perder dinheiro porque sua sinistralidade fica alta, porque você precificou de maneira inadequada. Então você precisa ser rigoroso. E no caso a Porto Seguro, ela vem sendo rigorosa nesse sentido. Isso é muito importante da gente analisar no setor de seguros. Então eu estou interessado no aumento do lucro, porque receita é relativamente fácil de crescer. Aqui no caso da Porto, na comparação anual, primeiro TRI de 25 e primeiro TRI de 26, você teve uma alta em receita de 8,8%. Em prêmio ganho, 8,3%. Então veja que há uma proximidade aqui entre prêmio ganho e receita total, bom, significando aí a princípio que os sinistros estão controlados no primeiro momento. Mas o que eu quero saber é lucro líquido recorrente, quando eu já excluo eventos extraordinários do período. Eu tive uma alta de 15,1%, cara. É muito, viu? Só para você ter uma ideia, no livro Buffettologia, o Buffett ele busca companhias que no longo prazo, 10, 15, 20 anos, conseguem crescer o seu lucro a taxas de 10% ao ano. Sim, o Buffett ele quer empresa que cresce 10% ao ano o lucro. Ou seja, aquele indicador CAGR, você encontra ele aqui ó, no Investidor 10, é esse indicador aqui. Ó. Ele traz para você o CAGR das receitas e o CAGR dos lucros. E nos últimos 5 anos essa taxa está sendo mantida de 15%. Perfeito, perfeito. Porque o que torna valiosa uma ação em detrimento de um título público ou em detrimento de uma renda fixa corporativa é o quê? Além do caráter perpétuo da ação, que você presume que ela vai existir para sempre ou que não tem uma data de validade. Pô, Luan, é que o fluxo de caixa vai crescer, enquanto que na renda fixa ele vai permanecer mais ou menos estável. Perfeito. O crescimento ao longo do tempo do fluxo de caixa, que é o lucro, no final das contas, é isso que torna valioso um título chamado ação. Porque se esse fluxo de caixa crescer pouco ou não crescer, qual é a vantagem da ação frente a um título? Título de dívida. É difícil justificar, mas é isso, o valor está aqui. Então, as duas principais características de uma ação que fazem no longo prazo ela entregar muito mais retorno que renda fixa, é o fato de que o seu valor está na perpetuidade, ou seja, a presunção de que a empresa não tem prazo para vencer, para acabar, e o crescimento do fluxo de caixa, seja do dividendo, que é o fluxo de caixa diretamente no bolso do minoritário, seja fluxo de caixa para o patrimônio líquido, que é o lucro, que é o método de avaliação adequado. Cresceu 15. E em relação ao quarto TRI, cresceu 7. Maravilha. E no caso da BB Seguridade, o que aconteceu? No caso da BB Seguridade, os números não foram tão bons assim. O lucro cresceu 11, então não cresceu 15. E na comparação com o quarto TRI, caiu 2,9. Então, os números, só por aqui você já vê. Porto apresentou números superiores. Ah, mas o ROI da BB Seguridade é maior. O ROI não é tudo. O ROI não é tudo. Não é porque uma empresa tem um ROI alto que ela vai crescer bastante o lucro líquido. Isso não é verdade. O ROI é um indicativo. É um indicativo de que a empresa consegue entregar bastante rentabilidade, mas não necessariamente ela vai conseguir crescer muito o lucro líquido. A gente espera que sim, porque no geral são empresas rentáveis que conseguem crescer bastante o lucro líquido. Mas não é uma presunção absoluta, ela é relativa. Resultado financeiro é importantíssimo numa seguradora. Afinal de contas, a gente está falando de um resultado que vem do quê? Vem do dinheiro aplicado. O dinheiro da BB Seguridade aplicado rende X de juros. E ele cresceu 58,5%. Cresceu muito. Um dos grandes motivos para isso está aqui, ó, figura 9, aqui da quinta página do release da BB Seguridade primeiro TRI, de 26. Tá vendo aqui que, olhando para as aplicações consolidadas por indexador, em março de 26, nós tínhamos 45,6% dessas aplicações remuneradas pelo CDI, pós-fixado, e quase 40% em títulos indexados à inflação e somente 14,7% em pré-fixado. Tudo bem que esse número de pré-fixado aumentou, mas em comparação com março de 2025 caiu. Então a BB Seguridade ela não aloca tanto em pré-fixado. É uma visão da empresa a respeito do futuro do país. É a visão de que geralmente o CDI vai ser mais alto e geralmente a inflação vai ser alta no país. E o pré-fixado vai remunerar pouco. Então, é uma empresa que a tendência é ter um resultado financeiro, na maior parte do tempo, mais alto. Só que ela acaba perdendo em virada de juro. Quando o juro futuro no Brasil começa a cair de verdade,
ela ganha menos, ou até perde, na verdade, porque daí o seu resultado financeiro cai, em comparação com o resultado financeiro anterior que ficou alto. Já a Porto Seguro, o jogo é outro. Como você vai perceber aqui, o resultado financeiro da empresa foi até mais baixo na comparação anual, rendendo aí 72% de CDI e nos últimos 60 meses 80% de CDI. E você vai me perguntar, caramba, só isso do CDI? Só isso? Sim, porque a carteira aqui da Porto é estruturada de outra maneira. Olha só aqui, ó, os indexadores. O pré-fixado é o maior volume. 48% da carteira da Porto é pré-fixado. E o menor volume está alocado aonde? Em pós-fixado, 18%. Ou seja, a Porto se protege muito mais da inflação aqui e com pré-fixado, podendo ganhar mais com marcação a mercado. E como está a sinistralidade das duas empresas? Controlada por hora. A sinistralidade, ó, da BB Seguridade teve queda. Isso é positivo. Por quê? Porque a gente tem um cenário onde os prêmios emitidos, as novas apólices, elas contraíram 2,3%. Mas, em virtude de uma sinistralidade em queda, isso fez com que a empresa mesmo assim ganhasse mais dinheiro no período. Ao passo que com a Porto, a sinistralidade, principalmente no seu principal segmento, que é seguro alto, ficou em 58,5%, representando uma queda de 1,6%. Então a sinistralidade das duas empresas segue controlada, mas detalhe que a Porto, ela lidera mercado em seguro patrimonial residencial e empresarial, e aqui ela pode ter um pico de sinistralidade com o Super El Niño. Isso pode acontecer, mas o impacto tende a não ser tão pesado assim, porque seguro patrimonial é uma pequena parte da receita, 7% da receita da empresa. Já em BB Seguridade, aí a gente tem um case um pouco mais complicado, o risco é maior, porque aqui a exposição a eventos climáticos é considerável mediante seguro agrícola principalmente. Só que existem os contrapontos para as duas empresas. Hoje, a valuation dessas duas empresas já admite bastante desaforo. Além disso, BB Seguridade e Porto Seguro fazem resseguro. E com histórico longo assim já dessas duas empresas, a tendência é que elas consigam repassar adequadamente o risco, os riscos catastróficos. Então, somado isso, mais a valuation atrativa, pode valer o risco. E outro, é um risco pontual. A gente não sabe de fato se o Super El Niño será tão ruim assim. Na verdade, ninguém sabe. Claro que a gente tem que se precaver. Mas isso é pontual, isso vai levar alguns meses e depois a empresa volta. Ah, eu posso esperar para ver o que vai acontecer? Você pode, só que você tem o risco, por outro lado, de não havendo impacto tão negativo, as ações subirem e você tem que pagar mais caro. Esse é o risco que você tem, de pagar mais caro. Ao mesmo tempo que se você comprar agora e as ações caem depois, você acabou queimando caixa que você poderia comprar mais barato. Infelizmente, é isso que você tem que analisar. Quando as ações não estão muito baratas, eu prefiro aguardar, porque daí não se justifica. Eu não tenho margem de segurança, margem para erro. Agora, quando as ações estão muito baratas, com bastante margem de segurança, eu já começo a aportar antes, porque são posições de longo prazo. Não é um ninho específico que vai destruir o fundamento de longo prazo dessas companhias. Nesse sentido, já deu para perceber que Porto Seguro tem números superiores, com exceção do ROI. Mas o dividend yield da BB Seguridade tende a ficar acima de 10%, mesmo a preços de hoje, a R$ 35. Ao passo que o dividend yield na Porto Seguro tende a ficar entre 5,5% a 6%. Escrevi até um relatório para os membros da comunidade FMI explicando sobre o dividendo da Porto Seguro. Então, se você quer um ativo majoritariamente para renda, e uma renda atual, já pensando hoje, a BB Seguridade é a melhor opção. Agora, se o seu viés é crescimento mais renda, aí é Porto Seguro. A tendência é a Porto Seguro crescer mais ao longo do tempo. É o que ela conseguiu entregar. E o retorno histórico dela também fala por si só. Índice preço-lucro da Porto Seguro deve ficar mais ou menos nesse patamar, 8,5, no máximo 9 vezes os lucros. E BB Seguridade, 8 vezes os lucros. Múltiplos das duas empresas muito parecidos atualmente. E os dois múltiplos bem abaixo da média histórica de negociação. Vou pegar aqui da BB Seguridade para você ver aqui a média histórica. A média histórica é 11, ou seja, desconto em relação às médias. Porto Seguro, média histórica, 10 para 11 também, desconto. Então, aparentemente, em termos de desconto, a BB Seguridade é mais barata. Mas, olhando para o valor intrínseco das duas empresas, hoje, um possível valor intrínseco de Porto Seguro é R$ 58,50. Isso daria uma margem de segurança de 20% hoje. No caso da BB Seguridade, pensando num lucro de 8,5 bi, deve ultrapassar esse lucro se não tiver um impacto muito negativo do Super El Niño, ela vale 41, margem de segurança de quase 17%. Nesse sentido, a Porto estaria levemente mais barata, mas não é uma grande diferenciação aqui.
Então hoje é quase um tanto faz, viu? O critério mesmo seria o seguinte, olha, eu quero um dividendo atual, eu quero mais dividendo, eu tenho mais patrimônio para alocar. Geralmente é isso. Aí então, BB Seguridade, porque daí você vai ver aquele dividendo grande, pingando na conta, semestralmente, muito bom. Aqui a Porto Seguro ainda tem o lado negativo de demorar a pagar, assim como a Sanepar. Mas, pensando em execução, qualidade de execução, a Porto, ela agora é a marca Porto, que tem várias verticais, é uma holding, e essas verticais vêm crescendo muito. O risco que tem aqui na Porto, que eu tratei no relatório, é o risco da parte bancária que na inadimplência está crescendo bastante. Mas eu volto a dizer, isso é conjuntural. Você pode notar que todas as instituições financeiras, com exceção do Itaú, estão sofrendo com aumento de provisões e aumento da inadimplência, acima de 90 dias. Então é algo conjuntural, mas é um risco que pode fazer com que o resultado caia até antes de lá, talvez essa seja a cautela de curto prazo do mercado em relação a Porto. Mas afora tudo isso, são duas companhias que eu fico bem tranquilo em relação a longo prazo, e hoje, de novo, quase um tanto faz. Sendo assim, respondendo a pergunta desse vídeo, qual está mais barata? Porto Seguro. Incrível, né? Porto Seguro. E a taxa de desconto que eu utilizei nas duas é igual, mas está levemente mais barata. Algo que você pode entender como insuficiente para justificar o aporte, porque a BB Seguridade é aquele case puro de dividendo. Em termos de riscos, de um lado você tem que a BB Seguridade deve ser mais impactada pelo Super El Niño. Por outro lado, você tem que também a Porto Seguro deve ser em alguma medida impactada. E ainda ela pode sofrer com alta inadimplência na Porto Bank. No fundo, você tem bastante equivalência aqui. Posso ter as duas, Luan? Isso é uma dúvida comum também. Eu não vejo problema, porque elas estão submetidas parcialmente a riscos diferentes. Você tem aqui liderança de mercado com a Porto em seguro alto, em seguro agrícola você tem a liderança da BB Seguridade. BB Seguridade em previdência é muito maior, conta ali com a asset do Banco do Brasil. Porto Seguro conta com a estrutura do Banco Itaú. São riscos, empresas bem distintas. Até como elas montam a carteira, Porto Seguro mais preparado para uma virada de juro, BB Seguridade tende a perder dinheiro com virada de juro, mas como os ciclos de juros altos no país são longos, ela passa a ganhar mais com o resultado financeiro por mais tempo. São estratégias diferentes. Eu prefiro ter uma alocação maior em BB Seguridade, porque ela remunera melhor a carteira, e uma alocação menor em Porto Seguro. Mas as duas são válidas, uma carteira bem estruturada. Mas e aí, qual a sua visão? Qual das duas você prefere? Comenta aqui embaixo, e se esse vídeo te ajudou, você me ajuda clicando no botão de gostei, e eu te vejo num próximo vídeo. Fui!